te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Ai, romantismo. O amor está no ar. As flores estão nascendo no campo. A vida está crescendo. Cada dia existe um sorriso, porque agora nós vamos falar do romantismo. Deixa de tua conversa, rapaz. Onde tu já viu falar que romantismo é isso? Isso aí é bossa nova, minha gente. Bossa nova é outra coisa. Bossa nova a gente fala depois. A gente vai falar agora de outra coisa. Romantismo é uma coisa, bossa nova é outra. Mas bem, meus amores, o que seria esse romantismo? Eu acho que o nome mais correto para romantismo talvez seria violentismo. Porque tudo nele é tão violento, tudo nele é tão cheio de humanidade, no sentido de que a humanidade é conflituosa. Ele tem essa característica muito forte. Então, eu acho que é muito mais violento, muito mais exagerado do que propriamente essa coisa romântica no sentido melosa. Mas a questão toda é que o romantismo ele nasce como uma luta, ele nasce como algo que se contrapõe a um conjunto de regras que eles haviam herdado do classicismo. Porque o classicismo, e aí como vocês viram a professora explicando, ele era muito regrado. Ele era essa coisa quadrada mesmo. O mundo ele deveria funcionar da maneira como o grande relojoeiro pensava. Ele deve ser matematicamente pensado. O classicismo ele tentava imitar na arte aquilo que Newton fez nas leis da física. Então percebam como esse racionalismo ele estava bem incluso. O romantismo não. O romantismo nasce com essa quebra. O romantismo ele fala que agora nós necessitamos viver segundo os modelos de nossa época, porque nós não podemos mais nos inspirar nos modelos greco-romanos, porque a sociedade mudou. E mudou não de uma maneira pacífica não, viu minha gente? Mudou de uma maneira bem violenta. Porque se nós pensarmos o final do século XVIII, nós tivemos a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, para bem ou para mal, ela foi uma marca registrada na história europeia. Porque nós tivemos, por um lado, o frenesi das ideias liberais e, por outro lado, nós tivemos também o trauma que foi o terror. As pessoas sendo decapitadas, perseguidas e tendo seus direitos políticos tolhidos. Nós tivemos também as consequências históricas. O governo Napoleão, a invasão da Rússia, as guerras napoleônicas pela Europa. Foi a época que a família real portuguesa veio para o Brasil. Então foi algo muito violento. E aí surge no final do século XIX um movimento chamado Tempestade e alguma coisa. Tempestade e Fogo, Tempestade e Raios, alguma coisa assim. Inspirado nos romances da Tempestade, lá de William Shakespeare. Que eles falavam que agora é necessário dar voz ao espírito humano. E esse espírito humano deveria alcançar patamares muito mais altos. Deveria tomar de posse dos elementos que possui para, tomando posse desses elementos que possui, conseguir atingir graus mais elevados. Essa, digamos, é a premissa do romantismo. Portanto, esse romantismo ele nasce de um confronto muito violento, mas é um confronto principalmente lírico. É um confronto que coloca em xeque o racionalismo humano e as suas nuances. Existe um historiador chamado Jan Stavorinski que estuda a melancolia e ele percebe, por exemplo, que muitos dos temas que aparecem nas obras de Baudelaire, Charles Baudelaire, um poeta francês, meio que prenunciam aquilo que o próprio Freud colocaria na psicanálise, ou seja, como é que eu posso dizer, esse desconforto com o mundo, essa diminuição, esse apreço pelo macabro. E vejam bem, é uma coisa bem contraditória, porque essa soltura lírica, essa liberdade lírica que o romantismo prezava, fez com que o teatro ele tentasse traduzir essa liberdade lírica principalmente através dos grandes teatros que, com o classicismo, eles começaram a entrar em voga, mas com o romantismo eles ganharam prestígio.
a ponto das elites intelectuais serem elites que frequentam teatros e esses teatros serem recomendados pelos governos nacionais como uma maneira de exaltar suas próprias culturas. Lembre-se, o romantismo é a época dos nacionalismos fortes. Os atores começam a ganhar um prestígio, a ponto de nós termos cachês que nos padrões de hoje em dia seriam cachês milionários. Por exemplo, uma atriz francesa é a primeira mulher a receber um cachê de $500 e que, se nós fôssemos converter hoje, esses $500 chegariam perto da faixa do milhão, porque com 500, digamos que uma casa naquela época custava em torno de $50. Então percebam o cachê que essa mulher ganhou. Então foi a época que os teatros eles começaram a se estruturar para receber os grandes espetáculos. E o teatro ele passa não somente a designar a arte corporal dos atores, passa a designar o espaço físico onde essa arte começa a acontecer. E aí essa liberdade lírica acaba também gerando uma liberdade de imaginação que é levada para os palcos através principalmente das grandes cenografias. As companhias de teatro começam a investir no imaginário, em tentar colocar efeitos, em tentar colocar luz, em tentar colocar orquestras e colocar tudo e soltar. E os espetáculos eles têm que ganhar efeitos, eles têm que ganhar releituras. É a época que os dramaturgos tentam reinterpretar as obras, dando a elas um espírito moderno. Então, nessa época, a cenografia, que se era uma coisa muito parca nos demais movimentos, aqui se torna uma coisa deslumbrante. Enfim, o espetáculo ele deixa de ser apenas uma coisa do ator e da companhia e passa a ser um show business, passa a ser um negócio lucrativo. As companhias começam agora, não mais que nem a comédia dell'arte, parando nas praças pedindo um chapeuzinho, pelo amor de Deus. Não, agora as companhias começam a encenar e começam a pensar uma indústria do teatro. E isso tem a ver, é claro, com o contexto econômico desse capitalismo amadurecido do século XIX. Por outro lado, ao mesmo tempo que essa riqueza gerava esse conforto, as taxas de mortalidade, as guerras que aconteciam na Europa do século XIX, a situação das burguesias e os nacionalismos muitas vezes conflitantes davam a esse espírito da época, a esse zeitgeist, um sentimento de conflito, e não poucas vezes as obras românticas eram obras que tendiam para o fatalismo e para a fatalidade. O herói romântico ele era um herói trágico, porque esse era um herói que se baseava na tragédia shakespeariana. Era um herói que tinha consciência de si enquanto ser atuante no espaço ou no seu tempo, mas essa consciência de si enquanto indivíduo muitas vezes não era uma coisa fácil de ser aceita. Então, por isso que muitos dos autores românticos eles tinham um certo apreço pelo macabro. Vejam bem, o auge econômico da Inglaterra foi do século XIX. E o século XIX, a Inglaterra vitoriana também foi o auge dos contos de terror. É a época do Bram Stoker, Drácula, é a época do Frankenstein, é a época de Jack o Estripador, é a época dos contos de terror. Inclusive tem uma prática que é herdeira desse romantismo, esse apreço pela morte. Por exemplo, a prática da fotografia post-mortem, onde as pessoas que perdiam seus entes queridos fotografavam o cadáver e guardavam lá emoldurado porque tinham esse apreço pelo macabro, porque o espírito era conflitante. E talvez isso seja muito carga do idealismo, porque o idealismo ele tinha essa ideia, principalmente Schopenhauer, que é o idealismo alemão, ele falava que o ser humano ele era um pêndulo que ia desde a realização dos desejos até o tédio. Uma vez que você realiza o desejo, você não tem o que desejar, então você volta para o tédio. Aí você tem que procurar outros desejos para suprimir esse tédio. Você estava o tempo todo nesse balanço entre o tédio e a realização dos desejos. Lembrando que aí nós começamos a ter uma sociedade de consumo, né? Então é bem complicado. Por outro lado, esse idealismo também se defrontava com as próprias fragilidades. Digamos que a tragédia romântica era o espetáculo romântico era um espetáculo muito voltado para
para a sua própria interioridade e a sua própria intimidade. E muitas vezes essa interioridade não era tão, como é que eu posso dizer, tão bem aceita. Beleza, mas Tiago, eu já estudei romantismo na escola, eu vejo que muito do que eu leio, por exemplo, José de Alencar, Gonçalves Dias, a primeira fase de Machado de Assis, falava sobre o casamento, sobre as instituições burguesas, essa coisa, os romances mais ou menos água com açúcar e tal. Gente, não existia só um romantismo. Da mesma maneira que não existiam vários, não existia apenas um renascimento, também não existia um só romantismo, existiam vários romantismos. E só que no Brasil mesmo nós tivemos 3 fases do romantismo. Tivemos uma fase que era bem nacionalista, que era a fase indianista. Tivemos a fase Mal do Século, que falava sobre a tuberculose, e a fase Condoreira, que falava sobre a libertação dos escravos, aquela coisa toda. Da mesma maneira, esse romantismo, ele perpassava todos, perpassava em vários movimentos. O romantismo alemão não era o mesmo do francês, que não era o mesmo do inglês. Mas a essência principal é que o romantismo era um movimento que prezava pelos valores da burguesia. Era um movimento que prezava pelos valores do cidadão e se pensava como algo que concebia os desejos humanos, os conflitos humanos de uma maneira mais intensa. Por isso que muitas das características são lirismo, fatalismo, nacionalismo e tendia também ao épico, às grandes epopeias. Por quê? Porque o romantismo ele se pensa heróico, mas também o romantismo se pensa frágil, se pensa macabro. Então, o que é que eu posso dizer que é o romantismo? O romantismo não é amor, felicidade no casamento. O romantismo é conflito. O romantismo é luta. O romantismo é a saga do herói que sabe que a qualquer momento pode ser vencido. É a saga de afirmar valores, é luta. O romantismo é luta. É muito mais MMA do que uma valsa vienense. Em que isso contribuiu para a história do teatro? Principalmente porque o conflito ele foi levado a um nível muito maior. E os dramas internos da personagem, os conflitos internos foram realmente muito mais bem explorados. Eu acho que essa é a principal contribuição do romantismo. Bom, quem quiser ler, eu recomendo que vocês leiam as obras de Schiller, do Goethe, principalmente o Fausto, que vocês leiam As Flores do Mal, do Baudelaire. E tem um drama romântico que, para quem gosta, o Drácula, do Bram Stoker, é muito bom. Eu não estou citando só obras de teatro, estou citando mais as obras da literatura. Agora, a literatura nacional, romantismo, acho que o grande autor, pelo menos, o Gonçalves Dias ele escreveu, sim, para teatro, procura as peças do Gonçalves Dias e acredito que o Martins Pena também. Beleza? Tchau, tchau. Bom, no teatro a gente faz novas amizades, a gente brinca bastante, a gente ri bastante e também a gente faz bastante interpretação. O teatro tem um significado muito importante para mim. Desde que eu entrei para esse mundo da arte, eu só tenho tido experiências incríveis. Como eu posso dizer? Estar no palco atuando é algo mágico. Lá eu posso ser quem eu quiser. Com o teatro aprendi a me expressar, porque antes eu era muito tímida. Agora estou interagindo com meus amigos. E no teatro aprendi a criar histórias, a cantar, a dançar. Com o teatro aprendi muito, mas sei que ainda tem muito aprendizado por vir. Teatro é uma forma de se expressar de vários jeitos. Assim, expandindo sua visão sobre as pessoas e sobre o mundo. Teatro não é só você subir em cima de um palco e apresentar. Teatro é você se envolver e ter várias experiências novas. Eu pensei muitas coisas ao longo desses dias sobre como o teatro ele mudou a minha vida e a percepção que eu tinha de vida. A postura me tornou alguém melhor, mas é difícil expressar em palavras o quanto o coração ele é capaz de transbordar quando você encontra algo que te preenche. Aliás, não só te preenche, te transforma. O teatro mudou na minha vida de uma forma muito aleatória, na verdade. Eu acabei sabendo que estava tendo novamente onde eu fazia antes de uma forma bem inusitada, me inscrevi e comecei a fazer. E ele entrou na minha vida num momento muito difícil de verdade. Eu não estava bem comigo mesma, eu não estava bem com a minha família, eu não estava bem com nada.
e tinha muita ideia errada passando na minha cabeça. Então, o que o teatro ele significa pra mim, o que o teatro ele é pra mim, é uma válvula de escape, é uma terapia, sabe? É um alívio de toda a tensão que eu tenho durante a semana. E no fim de semana eu ia pra aula e carregava tudo e eu posso ser eu mesma, sabe? Ninguém julga o que você faz. Isso é muito bom, você tá num lugar que ninguém vai julgar o que você fala, o que você faz, como você age, como você é de verdade. E eu acho que isso é muito valioso pro crescimento de qualquer pessoa. Primeiramente, eu tô gostando muito de fazer teatro e tô aprendendo coisas novas e muito divertidas e também estou fazendo amizades novas e eu tô gostando bastante. Karen. Teatro. T. Tudo de bom. E. Especial. A. Alegria. T. Top. R. Respeito. O. Obrigada por existir. Então, parabéns a todos os atores. Feliz dia do teatro. Um grande beijo, um abraço a todos.